Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 41. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Na semana passada, no Conexão 40, eu trouxe para vocês uma atualização, um resumo do que foi a reunião do G7 lá na França. Também falei de alguns avanços e retrocessos Reino Unido e Itália e aquelas notícias sobre o ressurgimento das Farc na Colômbia. Foram as notícias do Conexão da semana passada. Essa semana eu vou começar também falando sobre o Reino Unido. Vocês lembram que no nosso último Conexão Gel, uma das notícias foi a decisão do Boris Johnson de suspender o parlamento britânico a partir da semana que vem, até outubro. A rainha já tinha aceitado um gesto bastante pouco democrático, digamos assim, a tentativa do Boris Johnson de evitar que o parlamento britânico pudesse impedir ou dificultar a negociação de um novo plano de saída do Reino Unido do Brexit. Então, lembrando, no momento, o Brexit, o Reino Unido sai da União Europeia no dia 31 de outubro e o Boris Johnson jogou uma carta não muito democrática para suspender o parlamento por algumas semanas para que ele pudesse ter tranquilidade, porque a reunião que ele vai ter junto à União Europeia, lá em Bruxelas, os outros membros da União Europeia, será no dia 17 de outubro. Então o Boris tentou uma jogada, só que, obviamente, muitos protestos, o parlamento voltou do recesso de férias na terça-feira dessa semana e acabou votando contra o Boris Johnson, ou seja, o Reino Unido não pode sair da União Europeia sem um acordo, ou seja, tem que ter um acordo, e há uma pressão grande do parlamento para que o Boris, então, no dia 17 de outubro, leve à União Europeia um novo pedido de prorrogação para 31 de janeiro do ano que vem, ou seja, mais uma prorrogação da saída do Reino Unido. E aí, após essa negociação com a União Europeia, seriam convocadas novas eleições. Só que o Boris agora quer convocar eleições antes disso, ou seja, antes da reunião no dia 17 de outubro, e a oposição não quer. Então esse impasse aí deve ser decidido na segunda-feira. A oposição já disse que vai votar contra, o Boris está bastante fragilizado, não está mais com a maioria. Alguns membros do Partido Conservador já deixaram o partido, o próprio irmão do Boris Johnson já deixou inclusive o governo ontem. Ontem Boris fez uma declaração, um discurso falando que não vai, digamos assim, não vai levar à União Europeia nenhum pedido de prorrogação de jeito nenhum no dia 17 e pegou muito mal porque ele posicionou atrás dele no palanque onde ele estava discursando vários policiais, o chefe de polícia britânico não gostou nada disso e acabou também de uma certa forma falando contrariamente a essa atitude do Boris Johnson. Que parece muito com o amigo dele, Trump, lá nos Estados Unidos. Mas a situação lá no Reino Unido está bastante complicada, ainda temos que aguardar mais um pouquinho, mas tudo leva a crer que vai acabar tendo uma nova negociação de prorrogar, eu diria que hoje. O que me parece mais razoável de acontecer é uma nova prorrogação. Só que como o Boris Johnson colocou, eu não sei se ele efetivamente vai mesmo levar, no caso dele não conseguir as eleições antes do dia 17 de outubro, se ele vai mesmo levar para Bruxelas esse pedido de prorrogação, ou seja, a coisa ainda está um pouco cinza, ou vai renunciar. Ele disse que não renuncia, mas a situação no Reino Unido, de uma maneira geral, está bastante complicada. O próprio presidente Macron disse também agora, hoje, que não sabe também se não acha muito correto a União Europeia aceitar uma nova prorrogação para o dia 31 de janeiro, ou seja, se o Reino Unido não aceitar aquele acordo lá que a Theresa May tentou negociar com o parlamento e não conseguiu, dia 31 de outubro o Reino Unido sai sem acordo nenhum, ou seja, uma completa confusão. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. O segundo tema que eu trago para vocês, muito pouco eu não vi na mídia nacional sobre esse evento. O Fórum Econômico do Leste é um fórum
realizado na cidade russa de Vladivostok, lá no leste russo, no Pacífico. Ele acontece desde 2015, todos os anos. Esse ano aconteceu nessa semana, terça, quarta e quinta, ontem. Eu chamo a atenção para esse evento, a tentativa aí do Putin de tentar manter a Rússia no pódio dos assuntos internacionais, ou seja, no protagonismo internacional, e eu trago deste fórum alguns pontos que eu achei importante trazer para vocês. O primeiro deles é que no encontro entre o Vladimir Putin e o Modi, o primeiro-ministro da Índia, muito interesse em venda de armamento para a Índia. Já sabemos que a Rússia é um grande vendedor de armamentos para a Índia. Chama a atenção que existe um submarino de propulsão nuclear russo cedido por empréstimo, por aluguel, digamos assim, por leasing para a Índia. Isso não acontece, não existe nenhum outro caso assim no mundo para que a Índia ganhe, digamos assim, conhecimento em operação de submarino de propulsão nuclear. Isso mostra como que a Rússia é próxima da Índia nessa questão de defesa. Ano passado, a Rússia vendeu aquele sistema moderno de defesa antiaérea, o S-400, para a Índia, um valor muito alto, 5 bilhões de dólares o contrato. Ou seja, há realmente uma relação aí na parte de defesa histórica entre Rússia e Índia, e esse encontro dessa semana do primeiro-ministro Modi com o Putin apenas veio a reforçar essa questão. O outro encontro que o Putin teve, também importante, foi com o primeiro-ministro do Japão, e aqui um detalhe que acho bastante interessante: o primeiro-ministro Abe, primeiro-ministro japonês, voltou a falar da questão das Ilhas Kurilas. As Ilhas Kurilas são aquele cordão de ilhas que fica ao norte do Japão, entre o Japão e a Rússia. Essas ilhas estão de posse da Rússia desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Japão pede a volta dessas ilhas para o Japão desde então. Ano passado, no encontro do Putin com Abe, tinha ficado acertado que as negociações iam prosseguir, mas na prática não andaram muito. E aqui é um pequeno detalhe, né, para poder explicar para vocês: as ilhas não possuem lá grandes riquezas minerais ou de grande valor. O mais importante das ilhas é a posição delas, né, na velha geopolítica, na geopolítica clássica, mostrando que a questão da posição geográfica ainda é importante em termos de geopolítica internacional, e é o caso dessas ilhas, porque essas ilhas meio que bloqueiam, digamos assim, ou é um cordão que fecha a saída dos navios russos que ficam sediados no porto de Vladivostok. A marinha russa no Pacífico é sediada em Vladivostok. Então, caso essas ilhas voltem para o Japão e o Japão tenha algum problema militar com a Rússia, os navios russos ficariam um pouco bloqueados, digamos assim, para sair por aquelas ilhas. Ou seja, a velha geopolítica clássica ainda é importante, mesmo em pleno século XXI. Achei que isso era um tema interessante para passar para vocês. E, por outro lado, a Rússia, obviamente, tem muito interesse na parte econômica com o Japão. O Japão é um grande consumidor de gás, a Rússia tem muito gás. O Japão, por exemplo, ele importa a maior parte do gás dele do Oriente Médio, principalmente do Catar, e há um interesse russo em vender o gás para o Catar. Ou seja, então aquela disputa entre o interesse econômico russo de vender gás para o Japão, mas ao mesmo tempo não permitindo essa devolução das ilhas por uma questão estratégica, uma questão de defesa. Bastante interessante essa situação. E também ontem, na quinta-feira, o discurso do Putin neste fórum me chamou a atenção, porque vocês lembram que na reunião do G7 o Trump veio defendendo a volta da Rússia ao G7, ou seja, um G8. A Rússia saiu do G7, G8 em 2014 por ocasião daquela situação na Ucrânia, a retomada, digamos assim, da Crimeia. E o Putin veio falar sobre isso ontem no seu discurso lá em Vladivostok. E para surpresa de todos, ele falou que a Rússia está pronta para sediar uma reunião do G8 ano que vem na Rússia, mas não vê um G8 sem a presença de China, de Índia e de Turquia. E alguns analistas logo vieram a falar de um G10, ou seja, acrescentando ao G7 a Rússia, a China e a Índia, mas me chamou bastante atenção o Putin ter falado da Turquia. Por quê? Porque em termos de produto interno bruto, a Turquia está mais de 18º, 19º país em termos de PIB, de economia.
ou seja, o Brasil, por exemplo, é a nona maior economia do mundo, não foi citada pelo Putin, é uma coisa preocupante para nós, o que reforça uma coisa que eu já venho falando desde o início do ano, que a nossa diplomacia tem que ter muita atenção com a sua relação com a Rússia, com relação à China. Nós vamos ter reunião dos BRICS aqui no Brasil em novembro, e o Putin ter falado de um novo G7 com a Rússia, com a China, com a Índia e Turquia, e não ter nem lembrado do Brasil, me chamou bastante atenção. Eu acho que isso é preocupante e a nossa diplomacia tem que fazer algo a respeito. A terceira notícia que trago para vocês, que acho relevante, essa semana, muita coisa na imprensa sobre um possível conflito militar entre Colômbia e Venezuela. O Maduro já convocou suas tropas para realizar um grande exercício, um grande treinamento militar próximo da fronteira da Colômbia, agora na semana que vem. E, obviamente, isso aí, digamos assim, levantou uma preocupação grande, porque o governo colombiano, com aquela carta, com aquele pronunciamento do 02 das Farc na semana passada, dizendo que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia iam voltar para a guerrilha, iam voltar para a luta armada, acabou levando a pronunciamentos de autoridades colombianas dizendo que a Venezuela, digamos assim, dá guarida, né, dá cobertura a vários grupos insurgentes colombianos dentro do território da Venezuela, e isso acabou aumentando a tensão entre os dois países. É importante a gente lembrar que a Colômbia é o país que mais recebe refugiados da Venezuela. Mais de 1 milhão de venezuelanos já fugiram para a Colômbia, e a tensão entre os dois países cresceu bastante. E aí também volta a falar da necessidade do Brasil se posicionar como o país mais importante da nossa região. O Brasil tem que, nessas horas, assumir um papel de protagonismo, de tentar sempre mostrar a bandeira e mostrar que se preocupa com seu entorno estratégico, principalmente, tentando negociar e acalmar essas tensões, para que, lógico que não é desejo de ninguém que uma guerra real aconteça entre Colômbia e Venezuela. Eu não acredito que vai haver nenhum conflito militar entre os dois países, mas as tensões aumentaram bastante essa semana. E também, para dar mais um molho nessa situação, na quarta-feira, o assunto do Essequibo. Essequibo é uma região da Guiana que a Venezuela reivindica há muitos anos como parte do território venezuelano. Para vocês terem uma ideia, o Essequibo, a região do Essequibo, é uma região que equivale a 2/3 do território da Guiana. A Guiana é um país vizinho da Venezuela. A Venezuela considera esse território como parte da Venezuela, inclusive mapa oficial da Venezuela, considerando a região do Essequibo como parte da Venezuela. E o Maduro voltou a falar que essa região pertence à Venezuela, que o Guaidó vendeu essa região para a Guiana, uma interferência dos britânicos. Vamos lembrar que a Guiana tem descoberto muito petróleo nas suas águas jurisdicionais, inclusive nas águas jurisdicionais equivalentes, ali correspondentes ao litoral da região do Essequibo, que a Venezuela reivindica. Ou seja, o Maduro aproveitou, jogou mais uma cortina de fumaça nessa crise, grande crise que assola o país, tanto na questão com a Colômbia, como agora nessa questão do Essequibo com a Guiana. Muito importante nós ficarmos atentos, acompanharmos a situação, e nossa diplomacia não pode se abster de pronunciamentos desse tipo de situação. Não é interesse para o Brasil nenhum tipo de conflito militar na proximidade das nossas fronteiras. Como notícia militar, trago aqui uma declaração do presidente da Turquia, o Recep Erdogan, na quarta-feira, dizendo que não aceita que nenhum país proíba a Turquia de possuir armas nucleares. Essa foi uma declaração bastante forte, foi agora quarta-feira. A Turquia não possui armas nucleares, não possui tecnologia de enriquecimento ainda de urânio, mas sabemos que a Turquia é um país importante no sistema internacional, não é um país qualquer, é um país que tem indústria de defesa. Ou seja, e essa declaração do Erdogan é bastante preocupante. A Rússia tem se tornado aí um aliado interessante da Turquia, ameaçando até a posição da Turquia dentro da OTAN. Vamos lembrar que a Turquia recentemente confirmou a aquisição do sistema de defesa antiaéreo S-400 russo, um sistema bastante moderno, o que irritou bastante os Estados Unidos,
que acabaram retirando a Turquia do projeto do caça F-35, e agora o Erdogan, quarta-feira, fala sobre possuir armas nucleares, o que é bastante preocupante, importante nós acompanharmos, mostrando aí digamos assim, um pragmatismo, um realismo bastante forte, digamos assim, do Erdogan. Lembrando que os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança possuem arma nuclear. Além dos 5, temos o caso da Coreia do Norte, Israel, Índia e Paquistão. Ou seja, o Erdogan foi realista, puro nesse momento, falando sobre a importância e o direito que a Turquia tem de possuir armas nucleares, se assim desejar. Para a próxima semana, estamos acompanhando aí, logicamente, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, crise de Hong Kong sempre, final de semana é sempre um momento de tensão em Hong Kong, em função dos protestos. Temos também essa situação do Brexit, que segunda-feira deve ter mais uma votação aí, negando as eleições que o Boris Johnson vai querer agora, para esse momento. Provavelmente isso vai acontecer na segunda-feira. Digamos assim, a oposição deve negar essa votação, e também acompanhando a crise entre Israel e Hezbollah, Israel e Líbano, uma situação também tensa. Vamos ter eleições em Israel agora no dia 17 de setembro, e a troca, digamos assim, de ataques mútuos entre Israel e o Hezbollah continuam. Então é uma situação de tensão naquela fronteira ali do Líbano com Israel que a gente tem acompanhado. Bom, esse foi o nosso Conexão número 41. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que estamos no Facebook e também no Spotify. Obrigado.